Olá, estudantes do quarto ano. Estamos iniciando nossa aula com o tema Contando Histórias. Eu vou dar um tempinho aqui para você anotar o tema da aula, também a data. Para hoje os materiais são aqueles de sempre, algumas folhas de papel, né, ou seu caderno de arte, também lápis de escrever, lápis de cor, essas coisas. Então, por favor, se organize aí. Muito bem, então a aula de hoje é quase uma pequena revisão, né, desses conteúdos que a gente abordou aqui nessa última etapa, que viemos falando sobre teatro, por exemplo. Falamos um pouquinho sobre uma história. O que é uma história, por exemplo? Ali eu trouxe um gráfico, né, que é do Narrativas Gráficas do Will Eisner, que é um quadrinista muito conhecido, famoso, e ele fala um pouquinho sobre como contar histórias, pensando nessa abordagem dos quadrinhos, né? Então a história é uma narração de uma sequência de eventos deliberadamente arranjados para serem contados, como um ato de informar um evento, com a diferença que o narrador controla os eventos. Muitas vezes o narrador, né, é o personagem dessa história, como a gente já também veio falando aqui sobre o personagem. Qual é a função de uma história? Como o mundo foi feito? E de onde nós viemos? Bem no início, Deus criou o céu e a terra. Então, só um exemplo aqui de uma literatura, né, de histórias mitológicas ou não, que vem sendo contadas, por exemplo, a partir até da nossa existência, né, tentando explicar a nossa existência, outras coisas. As histórias têm inúmeras funções, né? Pode ser para informar, pode ser para entreter, para emocionar e assim por diante. A história também tem alguns gêneros. Pode ser uma comédia, pode ser uma história de suspense, pode ser uma aventura. E tudo depende de como você conta essa história. Então a forma da história conta muito. Então, além da função, nós temos a forma que essa história pode ser contada. Nós já vimos aqui algumas maneiras diferentes de se contar histórias. Por exemplo, a história pode ser oral, a história pode ser impressa. Um livro, por exemplo, né? Hoje nós temos aqui esse exemplo. Essa história nós veremos uma animação, mas ela também está em livro, que é uma forma impressa. O cinema, o vídeo, o teatro, como abordamos lá no início, né, são todas maneiras de se contar histórias. Bom, a gente vai aqui para a nossa primeira história de hoje, é o Pedro Vira Porco Espinho. É uma história que a professora Alessandra vai contar pra gente. Então, além, logicamente, da contação ser pela oralidade, ou seja, ela vai contar falando, ela também vai usar um objeto. Eu vou pedir que vocês prestem atenção na maneira que ela conta essa história e no objeto que ela usa. Vamos assistir então. Olá, você conhece a história do Pedro Vira Porco Espinho, da Janaína Tokitaka? Se você conhece, bem legal. Mas sabia que dá para contá-la usando alguns recursos que a gente pode ter em casa mesmo? Material reciclável. É bem importante a gente usar a imaginação. A gente não pode fazer um teatrinho de fantoches, a gente pode fazer a contação da história com o que a gente tiver em casa mesmo. Para esse caso, eu preparei um Pedro que vira porco espinho, com os materiais que eu tinha lá na minha casa mesmo. Então, olha só, eu precisei de um copinho descartável, desses que iriam pro lixo, mas que eu reaproveitei. Peguei uns pedacinhos de papel só para poder desenhar a carinha do Pedro quando ele tá de boa e a carinha do Pedro quando ele vira porco espinho. E também uma escovinha dessas de limpar a pia, sabe? Também pode ser aquela escovinha de vaso, por maior. Ou você pode usar até uma escovinha de dentes, bem simples assim. E agora é só a gente imaginar que esses são os espinhos do porco espinho. É bem interessante. Mas vamos lá, se você conhece a história, vai acompanhar comigo, se não, vai conhecer agora. Então, essa história é do Pedro. Pedro é um menino assim, gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, de desenhar, de ganhar carinho.
Mas às vezes, de repente, sem aviso de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã berra, o cachorro late, rosna, ele perde o seu carrinho, Pedro vira porco espinho. Se a mamãe chega atrasada na escola só porque errou o caminho, Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia e ele quer ficar sozinho, Pedro vira porco espinho. Se é a hora de dormir e Pedro quer brincar de pega-pega em vez de voltar pro ninho, Pedro vira porco espinho. Se o dia tá feio e cai o maior toró bem na hora de ir brincar no parquinho, Pedro vira porco espinho. Mas se abre o sol de repente, se ele ganha bolo de chocolate, abraço apertado de vó, ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco espinho rapidinho, rapidinho. Bom, essa história é do Pedro. E você viu que bacana que a gente pode fazer com uns recursos assim não estruturados. A gente não precisa ter o bonequinho certinho, a gente pode criar com os materiais que a gente tem em casa mesmo. Perceberam na história o que ela usa para contar, né, sobre o Pedro que vira o porco espinho? Ela usa um copinho e uma escovinha, né? Então vocês agora... Vamos para a primeira atividade aqui, onde vocês agora vão escolher uma história que vocês quiserem e vão pensar em algum objeto na sua casa que seja possível de contar essa história. Eu vou deixar um tempinho aqui que é para você experimentar mesmo. Então procure esse objeto e pense como seria essa história que você vai contar, uma história curtinha com esse objeto. Vamos lá então.
certo? Espero que tenha dado certo, você tenha encontrado um objeto que se adeque, né, à história que você precisou contar agora. Nós vamos ver a segunda parte de uma outra história agora que a professora Alessandra também nos contou. Bom, nessa história ela não vai usar um objeto. Vocês vão ver que ela vai usar basicamente a oralidade e as mãos. Vamos assistir então. Agora, se você não tem nenhum material, você pode usar as mãos para isso. E eu vou te dar um exemplo de como contar uma história bem tranquilinha, só com as mãos. Essa história é do Nino e do Nono, que eram bons amigos. E agora eu quero que você imagine junto comigo. Era uma vez o Nino e o Nono. O Nino e o Nono eram muito amigos e gostavam muito de brincar um com o outro. Mas cada um tinha a sua própria casinha. Depois de brincar muito, eles iam cada um para sua casa. E então, eles entravam na casinha, fechavam a portinha, nheque, e iam dormir. No dia seguinte, o Nino acordou com muita saudade do Nono e decidiu que iria visitá-lo para que eles pudessem conversar um pouquinho e brincar. Então, ele abriu a portinha, nheque, saiu da casinha, fechou a portinha, nheque, e resolveu ir visitá-lo. Foi então. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha e... toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Mas o Nono não estava lá. Então, o Nino desistiu e teve que voltar para casa. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha. Chegou na sua casinha, abriu a portinha, nheque, entrou na casinha, fechou a portinha, nheque, e foi dormir. No dia seguinte, quem estava com saudade do amigo era o Nono. Ele decidiu então acordar bem cedo e poder ir na casa do Nino para poder brincar com ele. Então, ele abriu a portinha, nheque, saiu da casinha, fechou a portinha, nheque, e foi visitá-lo. Para isso, ele subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha e... toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Mas o Nino não estava lá. Nono ficou um pouco triste e teve que regressar para sua casinha. Então ele subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha. Chegou na sua casa, abriu a portinha, nheque, entrou na casinha, fechou a portinha, nheque, e foi dormir. Passou mais um dia e os dois amigos estavam com saudades um do outro. Ao mesmo tempo, eles decidiram ir se visitar. Então, os dois, ao mesmo tempo, abriram a portinha, nheque, saíram da casinha, fecharam a portinha, nheque, e foram se visitar. Se encontraram lá no meio do caminho, porque os dois subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha e se encontraram. Conversaram muito, colocaram todo o papo em dia, foi ótimo. Mas eles pensaram que seria mais legal se eles fossem para a casa ou do Nino ou do Nono para poderem brincar ainda mais. Decidiram que o melhor era ir para a casa do Nono, que era muito mais legal. Então, foram juntos. Subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha. Eles chegaram na casa do Nono, abriram a portinha, nheque, entraram na casinha, fecharam a portinha, nheque, e brincaram muito até se cansar. Muito bem, então vimos que ela usou apenas as mãos, né, além da voz, para contar essa história. Também as expressões da professora Alessandra são bem importantes aqui, né, nessa contação. Bom, para essa atividade 2, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vocês vão pegar essa história que ela contou e tentar transformar isso numa história em quadrinhos. Então pense que partes que vocês colocariam no quadro. Para quem não tem muita habilidade com o desenho ainda, pode fazer em bonequinho palito, certo? Eu vou dar um tempo aqui para você organizar essa história que a professora Alessandra contou em uma história em quadrinhos. Vamos lá então.
Bom, a história em quadrinhos também é um meio, né, muito conhecido aí de se contar histórias. A gente não vai aprofundar aqui, mas é todo um universo, né? O próprio Will Eisner, que a gente viu lá no começo dessa aula, ele trabalha com quadrinhos e é uma mídia fantástica para a gente começar a pensar em desenvolver nossos trabalhos, certo? Bom, agora eu vou mostrar uma história que aconteceu de um modo bem curioso. Nessa animação, que foi feita por 18 animadores diferentes,
cada animador recebia apenas um quadro, um frame, do outro animador. Então, assim, começa com uma proposta, vocês vão ver ali na história que tem uma ameba, e aí, aquele animador que começou a história, ele não terminou ela, ele deixou ela num determinado ponto. O próximo animador pega essa história, só o último quadro, então ele não sabe o que aconteceu antes, e ele tem que continuar com a técnica que ele usa, né? Por isso que a animação vai variando bastante de técnica, e também com a ideia que ele tiver de como continuar essa história. É quase que um jogo, né? O nome da animação é Anima Jazz, e ela foi dirigida pelo Jackson Abacatu. Vamos assistir então?
é interessante nessa história que a única linha condutora é o personagem, né? Na aula anterior nós falamos bastante do personagem, você de repente até conseguiu modelar o seu personagem, né? Foi ali que nós paramos. E o personagem é crucial dentro de uma história. Faltou definir aqui as funções do personagem dentro da história, né? Nós temos basicamente 3 funções. O protagonista, que é o personagem principal, é sobre ele que a história se constrói, se desenvolve. Tem histórias que podem ter mais que um protagonista, né? Se a gente for pensar a história do Nino e do Nono, que a professora Alessandra contou, são 2 protagonistas, né? Às vezes aparece o antagonista, que é o personagem que cria situações problema, ou é a situação problema, né? Nem sempre é uma personagem, pode ser somente a situação problema. E temos o coadjuvante, que é um personagem paralelo. Ele ajuda a história a se desenvolver também, mas ele não é o personagem principal da história. Na história que nós vamos assistir agora, eu vou pedir que você identifique cada um desses personagens, tá? Então preste muita atenção. A história depois virou livro, ela surgiu como animação, né? Os Fantásticos Livros Voadores, de Modesto Máximo. Foi bem premiada essa animação. Também usa técnicas diferentes, né? 3D, 2D e assim por diante, stop motion. Foi dirigida e criada pelo William Joyce. É uma história fantástica, foi lançada lá em 2011. Depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre a ideia que levou até essa história, né? Então vamos assistir e depois a gente conversa um pouquinho sobre ela.
Muito bem, conforme eu disse, né, o William Joyce ele cria essa história inspirado em três pontos, três ideias principais, que é, primeiro, homenagear as pessoas que foram vítimas do furacão Katrina, né, que foi um furacão que devastou algumas cidades dos Estados Unidos, e ele queria homenagear essas pessoas que perderam tudo e tiveram que recomeçar suas vidas. Ele também quis homenagear as pessoas que são amantes da leitura, dos livros, né? É por isso que o livro é aquele que transforma a vida ali do nosso personagem, o Senhor Modesto, né? E ele registra a sua vida num livro que depois fica todo embaralhado e ele precisa reconstruir tudo do zero. Também ele quis homenagear um ator de cinema mudo, o Buster Keaton, né? Foi bem conhecido, mas segundo William Joyce, ele é um pouco negligenciado na história do cinema. Então, partindo dessas três ideias, ele cria essa história que é maravilhosa e fantástica. Eu deixei uma atividadezinha que você identificasse aquelas funções ali dos personagens de acordo com os personagens da história que a gente viu, né? Quem é o protagonista da nossa história? Acertou quem disse que é o Senhor Modesto Máximo, né? Sobre ele que a história acontece. O antagonista, nesse caso, é a situação que criou o problema. É o furacão. E o coadjuvante é aquele livro que acompanha ele durante toda a trajetória, né, da vida dele, auxilia ele, enfim. Bom, gente, por hoje é isso. Nós estamos terminando essa nossa aula, que é a última aula. Até logo!